Boa noite. A aula de hoje a gente vai falar sobre uma abordagem da via aérea difícil não antecipada chamada Vortex. Ela é utilizada na Austrália e na Nova Zelândia e é uma maneira bem ilustrativa de como a gente pode abordar a via aérea difícil não antecipada. Vortex existe até uma tradução para o português, chama-se vórtice, e nada mais é que esse movimento em espiral em forma de funil, certo? Vale ressaltar que o próprio autor fala que o treinamento no uso do Vortex deve-se, deste modo, ser direcionado para aprendizes que têm suficiente conhecimento de base. Ou seja, o algoritmo Vortex ele não é voltado para aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre via aérea, e sim para a pessoa que já tem um conhecimento em como dar utilização de videolaringoscópio, de máscara laríngeas, de bujes e etc. Então, essa seria a figura do algoritmo Vortex. Veja bem que é uma figura tridimensional. Trata-se de um platô, aqui um plano verde, um funil, certo? E uma parte mais funda do funil estreita, mais azulada. E a gente vai explicar cada pedaço desse algoritmo tridimensional. Então, normalmente, os protocolos tradicionais, eles trazem ações consequentes, né, de maneira reta. Aqui nesse caso, tentativa de via aérea não cirúrgica, depois tentativa de via aérea cirúrgica de emergência. No sucesso, você vai otimizar a saturação de oxigênio, mobilizar recursos, considerar outras opções e partir para uma via aérea definitiva, se for o caso. Porém, nem todas as situações acontecem de maneira tão direta. Vamos começar por um caso clínico. Então, paciente feminina, 72 anos, hipertensa, boa capacidade funcional. Parente médica da paciente da paciente na sala. Era uma artrodese de coluna lombar, 4 níveis. Eu brinco aqui que isso aí começa até a maior comorbidade desse tipo de paciente, né? Então, o que aconteceu? Houve uma via aérea difícil não antecipada. E como foi que eu manejei? Comecei com laringoscopia direta normal, o paciente tinha um Cormack-Lehane 3A, e eu não consegui passar o bujo. Logo em seguida, por eu achar que estava maximamente otimizada essa laringoscopia, eu passei por uma máscara laríngea de intubação. Consegui sucesso na ventilação, porém a intubação não obteve sucesso. Depois tentei o videolaringoscópio Truvio e também não consegui sucesso. Decidi nessa hora dar um passo para trás, voltar à laringoscopia direta otimizada com a ajuda de outro anestesista associado ao bujo e obtive sucesso. Então, na realidade, vocês veem aqui que eu dei uma volta pelas técnicas de tentativas de intubação. Por se tratar de uma cirurgia de coluna e decúbito ventral, é óbvio que eu precisava de uma segurança na via aérea, ou seja, eu não poderia aqui passar uma máscara laríngea para a cirurgia, apenas como ponte para uma via aérea definitiva, certo? Então, a técnica só pode variar dependendo do cenário clínico. Vamos ver lá. Em UTI e emergência, normalmente o paciente trata-se de pacientes com estômago cheio e eu vou querer uma segurança maior da via aérea, diferente de uma cirurgia eletiva sem risco de aspiração, né? Que eu posso abrir mão um pouco dessa segurança e ser suficiente um dispositivo supraglótico. E na cardioversão, por se tratar de um evento, um procedimento muito rápido e que quando você pode esperar o jejum, né, você pode abrir mão até da máscara laríngea e usar só a máscara facial. Então, lembrar que em todos os casos, o principal objetivo do manuseio da via aérea é a oferta de oxigênio. Isso que eu repeti várias vezes. E para isso, eu preciso de uma patência adequada de vias aéreas e de um mecanismo de oferta de oxigênio que podem ser desde a ventilação, né, a insuflação, trata-se de um fluxo de oxigênio dentro da via aérea, ou transtraqueal ou transcrítico, certo? E ainda temos o movimento de massa apneica que a gente vai abordar um pouquinho depois. Bom,
Se o objetivo primário é a oferta de oxigênio, quais seriam os objetivos secundários da abordagem da via aérea? Proteção de vias aéreas, né? Proteção de vias aéreas trata-se de aquela dispositivo de via aérea em que você vai obstruir a possibilidade de uma regurgitação e uma aspiração. Dos 3 dispositivos, maneiras de abordagem via aérea que a gente tem, não cirúrgica, intubação, máscara facial e máscaras laríngeas, dispositivos supraglóticos, a principal, a única que me dá proteção de via aérea é o tubo endotraqueal. O que é que eu falo quando eu falo de segurança de via aérea? Segurança de via aérea é aquela característica do dispositivo em que o paciente, se ele vier a se mover, se mover ou fazer um decúbito lateral, a chance seria menor de não adaptação, de desadaptação do dispositivo. A gente sabe, por exemplo, que a máscara laríngea, um dos fatores de risco de má ventilação com máscara laríngea seria os decúbitos laterais e decúbitos ventrais. Além disso, eliminação do CO2, controle dos tempos do ciclo respiratório, regulação da pressão durante o ciclo respiratório. Todos esses são os objetivos secundários, certo? Bom, das técnicas não cirúrgicas, então nós temos, como eu já falei anteriormente, a máscara facial, o dispositivo supraglótico e o tubo endotraqueal. Diferem nos objetivos secundários, como eu já falei anteriormente. A máscara facial não me dá proteção de via aérea. Os dispositivos supraglóticos, mais ou menos, dão uma certa vedação da via aérea, mas ainda são contraindicados nos riscos de broncoaspiração. E o tubo endotraqueal é o que traz mais segurança e proteção de vias aéreas. Então, o vórtex, a primeira parte que eu vou abordar do vórtex é o funil, a parte mais larga, certo? Trata-se da abordagem com máscara facial, com dispositivo supraglótico e tubo endotraqueal, certo? Então vamos lá ao cenário. Na UTI emergência, o meu objetivo inicial é um tubo orotraqueal, porque é um dispositivo que vai me trazer proteção e segurança de via aérea. Já numa cirurgia eletiva sem risco de aspiração, por exemplo, uma oroterorenolitotripsia, que muitas vezes o cirurgião não quer que faça uma raquianestesia, porque a sedação durante a raquianestesia pode levar a um movimento renal que dificulte a quebra do cálculo, você pode passar um dispositivo supraglótico se não houver um risco maior de aspiração. E no caso da cardioversão, eu posso usar apenas a máscara facial. Bom, mais um cenário: intubação e UTI por insuficiência respiratória aguda, né? O ideal seria então tubo orotraqueal. Mas se eu vier a falhar na intubação orotraqueal, lembrar que os objetivos secundários são secundários e o meu principal objetivo trata-se da oferta de oxigênio. Então vou priorizar a oferta de oxigênio com máscara facial ou algum dispositivo supraglótico. E quais seriam as técnicas cirúrgicas possíveis? Existem as técnicas cirúrgicas de emergência e as definitivas. As de emergência tratam-se por punção ou com bisturi. As vias cirúrgicas podem ser aquela percutânea, traqueostomia percutânea ou a traqueostomia tradicional, certo? E qual seria então o gatilho para eu partir para uma via aérea cirúrgica de emergência? Seria a hipóxia detectada pela oxímetro de pulso? Muito tardio. Via de regra, quando a gente já está no ápice ali daquela curva de dissociação da hemoglobina, em torno de 88, 90% de oxigenação, é muito rápida a queda a partir daí, certo? Então, muito cuidado em esperar uma hipóxia para poder partir para a via cirúrgica. Então, qual seria o gatilho? Falha nas 3 técnicas não cirúrgicas. Bom, então temos aqui a abordagem com as 3 maneiras de via aérea não cirúrgica, né? Máscara facial, dispositivos supraglóticos e tubos endotraqueais, e você pode chegar à necessidade de uma via aérea cirúrgica de emergência. Bom, então o plano primário na indução em sequência rápida seria tubo orotraqueal. A seguir, não conseguiu, você pode tentar ventilar com máscara facial, passar uma máscara laríngea no sentido de
ter uma segurança maior da via aérea, né? E se você tiver tentativas otimizadas de cada técnica e forem falhas, você vai partir para a via aérea cirúrgica de emergência. Então, o algoritmo vai funcionar dessa forma. Tubo orotraqueal, sem sucesso, passa por máscara facial, que é o que você tem a mão mais rápido e mais fácil, passa para máscara laríngea, que pode ser de intubação ou não, e via aérea cirúrgica, se não houver sucesso em nenhuma dessas. No caso de cirurgia eletiva, o plano primário geralmente é a máscara facial, não porque ele é o final definitivo, mas porque é a primeira coisa que é tentada na hora de uma indução anestésica. Máscara facial. O plano secundário, você teve um pouco de dificuldade de ventilar sob máscara, você tem o direito de fazer uma tentativa de intubação orotraqueal. E em caso de sucesso, você vai passar uma máscara laríngea, certo? Lembrar que se houver, após tentativas otimizadas de cada técnica, houver falha, você vai ter que partir para a via aérea cirúrgica de emergência. Então você passa pela máscara facial, tubo endotraqueal, aqui dispositivo supraglótico, e você pode ter que partir para uma via aérea cirúrgica de emergência. Então, o funil, essa parte um pouco mais clara do funil, é justamente a região do algoritmo em que a patência de vias aéreas não pode ser comprovada, certo? E se eu tiver sucesso em uma das técnicas, desde as vias aéreas cirúrgicas à via aérea não cirúrgica, o que seria esse sucesso? A oferta de oxigênio alveolar. Eu já falei que é o objetivo principal do manuseio da via aérea, a oferta de oxigênio alveolar. Afinal de contas, o paciente morre, vai a óbito, se eu não conseguir ofertar oxigênio e não se eu não conseguir entubar, certo? E os objetivos secundários, mais uma vez, são secundários, certo? Então, eu tendo sucesso em uma dessas técnicas, eu vou para a zona verde, que é aquela que eu mostrei bem no comecinho, que é o platô superior do funil do vórtex. E essa região é a região onde eu posso ter, eu garanto a oferta alveolar de oxigênio adequada, certo? É uma hora que você vai ter uma pausa nessa sua abordagem da via aérea para poder planejar melhor a sua estratégia. Por exemplo, se você tentou intubação, máscara facial, só conseguiu uma máscara laríngea de intubação, máscara laríngea, desculpa. Então você vai ter um tempo para você ventilar o paciente enquanto planeja a sua estratégia, se é acordar o paciente, se é algum outro tipo de via aérea. Então, no momento em que você tem sucesso em uma das técnicas, você volta para a zona verde. Então, é um tempo para cumprir os objetivos secundários, onde você vai avaliar quais são os objetivos secundários que realmente precisam ser cumpridos. Situação prática. Então, vou lá. O paciente encontra-se acordado na zona verde, certo? E você faz a indução anestésica. O paciente passa para dentro do funil, um lugar onde eu não tenho comprovação de patência de vias aéreas de oferta alveolar de oxigênio. Você tentou com máscara facial, não conseguiu, você vai para intubação, tentativa de intubação orotraqueal. O que acontece? Múltiplas tentativas de IOT sem sucesso, muitas vezes sem melhorar, otimizar a posição do paciente, sem otimizar recursos, como por exemplo o bujo e tudo mais, e você continua e faz aquela filinha para tentar entubar o paciente. Ele vai descendo no funil, necessita de uma via aérea cirúrgica de emergência, já com hipóxia, já tardiamente, já bem atrasado, e você não faz por causa de uma fixação na intubação orotraqueal. Isso aqui é um quadro que a gente vê não tão raramente no centro cirúrgico, em que pode ter uma complicação bem grave. E por que acontece? Porque aquela pessoa que está tentando insistentemente a intubação orotraqueal, ela está priorizando objetivos secundários. Nesse caso, a segurança da via aérea e a proteção de vias aéreas. E lembrar que os objetivos secundários são secundários. Então, quais seriam as vantagens dessa abordagem vórtex? Bom, ela aborda as 3 técnicas não cirúrgicas. Existe uma flexibilidade, ou seja, não é uma sequência rígida, que você depois desse vai obrigatoriamente tentar aquele método. O estreitamento funil demonstra o menor tempo restante, ou seja, essa figurinha do vórtex, ela pode estar fixada na parede, próximos de lugares onde se aborda a via aérea, para a pessoa saber e lembrar que o tempo é curto. Lembrar que a falha nas 3 técnicas leva inevitavelmente à via aérea cirúrgica de emergência, e que essa parte mais estreita do funil quer demonstrar ao paciente em cianose, né, que você vai evitar essa cianose do paciente, e que a ponta aberta do funil, a via aérea cirúrgica não é um ponto final,
mas uma alternativa para a zona verde, como nessa figura que a gente vê. Então, você tem a zona verde, você vai descendo pelas técnicas até chegar na via aérea cirúrgica, e o sucesso em alguma dessas técnicas o traz de volta para a zona verde, onde você vai definir a via aérea, ou acordar o paciente, ou uma via aérea cirúrgica ou não cirúrgica por algum outro método mais rebuscado, por exemplo, uma fibroscopia flexível. Então, a composição do vórtice é otimizar as tentativas de via aérea não cirúrgicas, via aérea cirúrgica de emergência, trazer o paciente para a zona verde, otimizando a saturação de oxigênio, mobilização de recursos e considerar outras opções, e finalmente no quarto, via aérea definitiva. Bom, descendo o funil. O que é que eu posso então melhorar a minha técnica durante o período que eu estou descendo o funil? Bom, situações meio até óbvias para quem estuda frequentemente via aérea, mas que nunca é demais lembrar. Manipulação da cabeça, da laringe e dispositivos como bulges, você pode fazer uso. Adjuntos outros como cânulas orofaríngeas, nasofaríngeas. Lembrar que sempre utilizar o tamanho adequado, por exemplo, das máscaras laríngea, visto que tamanhos maiores ou menores, o selo não vai ficar adequado e vai ficar a ventilação bem prejudicada, certo? Ter à mão sempre dispositivo de sucção e lembrar que o tônus faríngeo, em caso do não uso de relaxante muscular, pode prejudicar bastante a sua ventilação. E o autor desse método frige que toda tentativa, a próxima tentativa tem que pensar como sendo a última tentativa, ou seja, otimizar ao máximo cada tentativa de abordagem de via aérea. Então, como confirmar então a oferta alveolar de oxigênio? SpO2, a gente já viu que é muito tardio. Então, existem métodos de confirmação de oxigênio para a via aérea não cirúrgica e para a via aérea cirúrgica. Na via aérea não cirúrgica é a ventilação, pelo EtCO2, pela elevação do tórax, e na via aérea cirúrgica de emergência pode ser tanto pela insuflação ou ventilação. Então, a simplicidade, a flexibilidade, a contextualização e o incentivo ao comportamento de equipe fazem do vórtice uma abordagem bem dinâmica e bem praticável em todos os ambientes, em qualquer ambiente em que se aborde via aérea. Obrigado.